se instalou o apartheid, um regime político preconceituoso que distinguia categorias sociais e étnicas. E os brancos em minoria dominava pelas armas a maioria étnica do país. Isso só veio a mudar muito recentemente. Um jovem homem chamado Nelson Mandela começou a conclamar a massa contra aquele sistema absurdo e foi aprisionado numa das ilhas da África do Sul, ao lado da cidade do Cabo, durante 27 anos, preso político, sem nunca silenciar. Qualquer notícia que se tinha de Nelson Mandela era da sua permanente pujança de um dia poder libertar o seu povo sul-africano. A pressão internacional. Nascem a ONU, a OEA, diversos órgãos que cuidam dos países pelo mundo afora, que protegem os países ou que permitem que suas lideranças dialoguem. Então, a prisão de Mandela repercutia no mundo inteiro. E a África do Sul, com seus governantes brancos, começou a sofrer a pressão internacional. A pressão interna, a pressão externa. E não havia outra solução, não havia mais como matar Nelson Mandela àquela altura. Era melhor libertá-lo. O prejuízo seria menor. E tudo conspirou para que Nelson Mandela fosse libertado. Um parêntese. Recordo-me de que na tarde em que a notícia chegou ao Brasil, pela televisão, da libertação de Nelson Mandela, eu que sempre acompanhara pelos estudos, pelas leituras, pelos livros, a vida, o trabalho, a luta daquele homem, assentado diante do aparelho de televisão, eu comecei a chorar, de alegria, de felicidade. Nesse exato momento, registro a presença do nosso benfeitor espiritual. O Espírito Camilo olhou-me, chorando, emocionado. Ele, antes de fazer a abordagem, fica me olhando, como se estivesse estudando a realidade do meu sentimento. Isso é o que eu depreendo. E me perguntou assim: meu filho, você conhece o nosso irmão Nelson Mandela? Eu digo: conheço do que eu leio. Eu não o conheço. Eu tenho por ele uma grande simpatia. Eu sinto pelo seu trabalho uma grande empatia. Eu gosto dele. Não sei porquê. Essas coisas do coração. E o benfeitor me disse: muito bem. É justo o seu sentimento. Nenhum homem deve ser preso por amar a liberdade. Mas será importante que você saiba que o nosso companheiro Nelson Mandela se redime gradativamente de perversos tempos. Porque quando as forças da Holanda e as da Inglaterra dominaram a África do Sul, cerca de 3 séculos, ele era um dos comandantes ingleses.
dessa tragédia. Um dos autores do apartheid, até que a morte lhe sobreveio. E ele passou nesses séculos a reencarnar em vários países, em regiões distintas da África, sofrendo o que era possível sofrer e amando seu chão como era possível amar. Até ganhar a consciência de que estava resgatando o velho crime da invasão, da dominação, da imposição de leis arbitrárias sobre o povo incapaz de defender-se. Foi ele, meu filho, que pediu no mundo espiritual, logo que a lucidez dele tomou conta, pediu aos guias que cuidam dos destinos da África inteira e aos da África do Sul em particular, que lhe permitissem resgatar seu débito amando a África, servindo a África, no que foi atendido. E agora renasce na África do Sul, onde ele chegou um dia nos pomposos paquetes, nos grandiosos navios da época. E é ali que ele vai sofrer, chorar, amargar, por causa das leis que ele ajudou a fomentar. Ainda não está terminada a sua lida junto ao povo sul-africano, meu filho. Aguardemos. E eu fiquei com aquilo na mente. Minha simpatia por Nelson Mandela cresceu ainda mais. Era um espírito resgatando, pelo amor, pelo trabalho, pela luta. Logo mais, ele se candidataria a presidente da África do Sul, coisa impensada poucos anos antes. Um negro presidente da África do Sul. Mandela é muito alto, tem quase 2 metros, não tem 2 metros de altura. Ele é muito alto, é um negro comprido, alto, forte, esguio e terno. Tive a honra de visitar em Pretória o Palácio Governamental, a capital da África do Sul, só para ter algum momento de proximidade com Nelson Mandela. E ele então, pela primeira vez na história da África do Sul desde o apartheid, negros e brancos nas filas em paz, para votar nele, retirando o presidente Botha do poder, que se tornou amigo de Mandela. Foi aclamado presidente, eleito presidente. E a história da África do Sul, nos períodos de Mandela, pode ser conhecida nos textos. Mas algo que me chamou a atenção. A rainha da Inglaterra sempre foi apaixonada pela figura política de Nelson Mandela. Por que será? Por que seria? E há 2 anos manda erguer em Londres uma estátua de corpo inteiro para Nelson Mandela. A reencarnação. Ele era o inglês de ontem. E a dominação era em nome da coroa, a qual ele deve ser ligado por vínculos espirituais. E ele foi homenageado por Elizabeth II, pela família real britânica. O único negro que tem uma estátua forjada pelo Império Britânico em Londres.